Em fevereiro de 1987, numa propriedade pequena na zona rural de Monte Santo, no sertão baiano, uma mulher de 34 anos, chamada Iraci Souza Bonfim, colheu um cesto cheio de folhas de Ora Pro Nobis do quintal atrás da casa. Levou para a cozinha. Lavou com cuidado numa vasilha grande de esmalte azul, já descascada nas bordas. E começou a preparar o refogado que ia servir no almoço daquele dia, do jeito que fazia quase toda semana desde que tinha se casado. As folhas eram grossas, verde escuras, carnudas, colhidas de uma touceira que crescia junto à cerca do quintal havia mais de uma década. Uma planta que boa parte da vizinhança considerava mato feio, coisa de pobre, verdura de última necessidade que só se comia quando não sobrava outra coisa na despensa. Era manhã de céu limpo, com aquele calor seco de fevereiro que já anunciava mais um ano difícil para a colheita, porque a chuva daquela estação tinha vindo fraca demais para encher os açudes da região como devia. Iraci trabalhava na cozinha com o vestido de chita já manchado de fuligem do fogão a lenha, os dois filhos mais velhos brincando no terreiro com um carrinho de lata feito de sucata, enquanto a caçula, ainda pequena, dormia na rede armada perto da porta, embalada de leve pelo vento que entrava pela janela sem vidro. O cheiro do refogado, com alho, cebola e um fio de azeite de dendê que ela guardava para ocasiões especiais, subia pela cozinha inteira e escapava pela porta aberta, chegando até o terreiro da vizinha mais próxima. Foi esse cheiro que atraiu, minutos depois, Dona Corina Ferraz, vizinha de porta havia mais de 15 anos, que tinha vindo devolver uma peneira emprestada na semana anterior, mas que aproveitou a visita para dar uma espiada curiosa dentro da cozinha de Iraci. Iraci, minha filha, o que é isso que tu tá fazendo? Que cheiro de mato é esse? É Ora Pro Nobis, Dona Corina. Refogado com ovo. Dona Corina fez uma careta de nojo mal disfarçado, olhando para a panela de longe, como quem não queria se aproximar demais, quase recuando um passo para trás, como se o cheiro pudesse grudar na roupa dela. Iraci, tu tá dando essa planta de cerca pros teus meninos comer? Isso aí é mato de espinho, minha filha. Coisa que dá em qualquer terreno abandonado, que cresce sozinho sem ninguém plantar nem cuidar. Eu nem sei como tu tem coragem de botar isso na mesa e chamar de comida decente. É comida boa, Dona Corina. Minha avó comia, minha mãe comia. Eu como desde pequena. Pois na minha casa, se um dia faltar tudo mais, até aí eu ainda prefiro passar fome com dignidade do que comer mato de cerca. Isso aí é vergonha, Iraci. Vergonha para receber visita. Imagina se um dia vem alguém de fora, algum parente da cidade, e vê a mesa posta com esse verde estranho. Vão pensar que aqui em Monte Santo o povo não tem outra coisa para comer. Não é questão de não ter outra coisa, Dona Corina. É questão de gostar e de saber que faz bem. Dona Corina balançou a cabeça, sem se convencer, e continuou. Eu ouvi falar que essa planta tem espinho até por dentro da folha, que fura a boca de quem não sabe preparar direito. E ainda cheira estranho, esse cheiro que tá aí agora, meio ácido, meio de mato mesmo. Não é cheiro de comida cristã, Iraci. Iraci não discutiu. Continuou mexendo a panela, deixando o refogado terminar de cozinhar, enquanto Dona Corina pegava a peneira de volta e ia embora, balançando a cabeça, comentando para si mesma sobre a vergonha de uma família nova, com marido trabalhador e casa arrumada, comer mato de cerca no almoço de domingo, quando podia perfeitamente comprar carne seca ou feijão com toicinho, como qualquer família decente da região. A notícia se espalhou pela vizinhança do jeito que sempre se espalhava em Monte Santo, de porta em porta, de quintal em quintal, carregada por comadres que se encontravam no poço ou na saída da missa de domingo. Em poucas semanas, boa parte das famílias do entorno já sabia que Iraci Bonfim alimentava os filhos com Ora Pro Nobis, e a maioria achava aquilo motivo de deboche discreto. Do tipo que se comentava baixinho, sem dizer na cara,
mas que corria de boca em boca com uma pontinha de desdém. Na feira semanal, algumas comadres trocavam olhares de cumplicidade quando Iraci passava carregando o cesto de compras, sem precisar dizer nada em voz alta para que o recado ficasse claro. Uma vez, uma vendedora de tempero na feira comentou, num tom que ela achou que Iraci não ia escutar, que a família Bonfim devia estar passando aperto financeiro sério, porque só gente com dificuldade de dinheiro recorria a mato de cerca para fazer comida. Deixa eu contar quem era Iraci Souza Bonfim, porque o que ela ia viver nos anos seguintes, e o motivo pelo qual ela nunca deixou de servir aquele prato mesmo debochado pela vizinhança inteira, só faz sentido se você souber de onde vinha aquele costume, e da história de fome e sobrevivência que carregava havia gerações dentro daquela família. Iraci nasceu em 1953, na zona rural de Monte Santo, região que carregava na memória coletiva o peso da história de Canudos, ocorrida havia menos de um século antes, quando a fome e a seca tinham dizimado famílias inteiras naquele mesmo sertão, num episódio que os mais velhos da região ainda contavam com detalhes que pareciam ter sido testemunhados por eles mesmos, tamanha era a força com que aquelas histórias tinham sido passadas de geração em geração. As mulheres velhas do povoado, sentadas nas varandas ao entardecer, ainda repetiam relatos de fome extrema, de gente que comia raiz de mandacaru cozida, folha de qualquer planta que tivesse alguma umidade, e de crianças que morriam antes de completar os primeiros anos de vida por falta do que comer. Era filha de seu Deodato Souza e Dona Marieta Bonfim Souza, numa família pequena de lavradores que sobreviviam plantando milho, feijão e mandioca de sequeiro, sempre na dependência incerta da chuva que, em Monte Santo, era mais escassa e mais irregular do que em boa parte do resto do sertão baiano, justamente por causa da posição geográfica da região, mais próxima da zona semiárida mais crítica do estado. A avó materna de Iraci, Dona Zulmira Bonfim, tinha nascido em 1898, um ano depois do fim do episódio de Canudos, criada por pais que tinham sobrevivido àquele período de fome extrema, contando histórias, décadas depois, sobre o que se comia e o que não se comia, quando a seca apertava de verdade e não sobrava nem farinha de mandioca na tulha. O pai de Dona Zulmira, o bisavô de Iraci, tinha atravessado a infância inteira num período em que a região vivia à base do que a caatinga oferecia sem cultivo nenhum, quando o roçado falhava por completo e a família precisava se virar com raiz, fruto silvestre, e as plantas de quintal que ninguém, em tempo de fartura, considerava comida digna de mesa. Dona Zulmira crescera ouvindo do próprio pai relatos detalhados de como certas plantas tinham feito a diferença entre sobreviver e não sobreviver naquele período terrível. Contava, entre outras coisas, que famílias que tinham no quintal alguma touceira de ora pro nobis conseguiam manter os filhos de pé por mais tempo do que famílias que dependiam só do que a lavoura principal produzia, porque a planta segurava a água no próprio caule e dava folha o ano inteiro, mesmo quando tudo o mais secava. Foi Dona Zulmira quem passou para a filha e depois para a neta, um conhecimento que vinha justamente daquele período de escassez. Quais plantas do quintal e da caatinga podiam sustentar uma família quando a colheita principal falhava, e entre elas, com destaque especial, o ora pro nobis, planta que crescia sozinha, sem exigir cuidado e que produzia folha o ano inteiro, mesmo nos períodos mais secos, porque guardava água no próprio caule grosso e suculento, característica que a tornava resistente onde quase nenhuma outra hortaliça sobrevivia. "Iraci, minha netinha", dizia Dona Zulmira, sentada na sombra do quintal, numa tarde de 1962, quando Iraci tinha apenas 9 anos. "Essa planta aqui salvou muita gente da minha geração. Meu pai contava que, no tempo de Canudos, quem tinha ora pro nobis no quintal comia proteína quando não tinha carne, comia ferro quando não tinha nada de vermelho na mesa.
hoje em dia, com mais fartura, o povo esqueceu o valor dela e começou a chamar de mato de pobre, de vergonha, de coisa que envergonha servir para visita. Mas o valor dela não mudou. Só mudou a vergonha que o povo tem dela. Vovó, e por que o povo tem vergonha de uma planta que ajudou tanta gente? Porque vergonha, minha filha, é sempre sobre o que os outros vão pensar, não sobre o que é bom de verdade. Quando a fartura chega, o povo esquece rápido o que salvou ele no tempo de aperto. Só lembra de novo quando o aperto volta. Eu não quero que tu esqueça, nem que tu tenha vergonha. Quero que tu continue comendo e que ensine teus filhos a comer também, porque nunca se sabe quando o aperto vai voltar de novo. Vovó, mas se um dia todo mundo souber o que a senhora sabe, será que ainda vai ter vergonha? Dona Zulmira sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Talvez não, minha netinha. Talvez um dia o povo entenda, mas isso vai levar tempo, mais tempo do que eu vou viver, com certeza. Talvez tu vai viver o suficiente para ver isso acontecer. Iraci guardou aquilo do jeito que se guardam as histórias importantes da avó. Cresceu comendo ora pro nobis com regularidade, junto com a mãe, que continuava a tradição sem se importar com o que os vizinhos pensavam, porque Dona Marieta tinha aprendido na prática que os filhos que comiam aquela verdura regularmente adoeciam menos, cansavam menos e cresciam com mais força do que os filhos de família que evitavam a planta por vergonha ou por desconhecimento. Dona Marieta costumava dizer, quando alguma vizinha comentava sobre o hábito da família, que preferia ver os filhos fortes e mal falados do que fracos e bem falados. Dona Zulmira morreu em 1969, quando Iraci tinha 16 anos, deixando para trás não uma herança material grande, mas um conjunto de conhecimentos sobre plantas de sobrevivência que Dona Marieta continuou repassando para a filha ao longo dos anos seguintes, com a mesma paciência e a mesma insistência em não deixar aquilo se perder. Nos últimos meses de vida, já fraca, Dona Zulmira ainda fazia questão de se sentar perto da touceira do quintal, mesmo que só para tocar as folhas com a ponta dos dedos, como quem se despede de uma velha companheira que tinha atravessado a vida inteira junto dela. Iraci estudou até a 4ª série na Escola Rural de Monte Santo, terminando o primário aos 11 anos, sem ter oportunidade de continuar os estudos, porque a escola de nível maior ficava distante demais para fazer o trajeto diário. E a família precisava dela em casa, ajudando nas tarefas domésticas e no cuidado dos irmãos mais novos. Aprendeu, na prática do dia a dia, muito mais sobre nutrição e sobrevivência do que qualquer escola formal teria ensinado naquela época, só que sem saber os termos técnicos das coisas que fazia. Casou em 1973, com 20 anos, com Anacleto Bonfim, homônimo por coincidência de sobrenome, lavrador da região, criado numa propriedade vizinha, conhecido da família desde criança. O casamento foi simples, na igrejinha de Monte Santo, com festa modesta no terreiro da casa dos pais dela, com quitute feito pelas próprias tias e música de viola até tarde da noite. Os dois foram morar numa propriedade pequena que Anacleto tinha herdado do próprio pai, com um quintal ao fundo, onde Iraci, já na primeira semana de casada, plantou as primeiras mudas de ora pro nobis, trazidas da propriedade da própria mãe, continuando a tradição que Dona Zulmira tinha passado adiante décadas antes. Os primeiros anos de casamento foram simples, entre o trabalho na roça e a criação dos filhos que foram chegando. Deodato Filho, em homenagem ao avô, em 1974. Zulmira, em homenagem à bisavó, em 1976. E Marieta, em homenagem à avó materna, em 1979. Iraci manteve, ao longo de todos esses anos, o hábito de servir ora pro nobis, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, refogado com ovo, misturado no feijão, ou até cru, em pequena quantidade na salada,
do jeito que a avó tinha ensinado décadas antes. Os 3 filhos cresceram comendo aquilo com regularidade, sem entender direito, quando crianças, por que os coleguinhas da escola faziam cara feia quando ela contava, sem se envergonhar, o que tinha comido no almoço. Às vezes chegavam em casa perguntando para a mãe por que os outros meninos riam quando eles mencionavam o refogado de mato do quintal. E Iraci sempre respondia da mesma forma, sem alterar o tom de voz. Filho, os coleguinhas riem porque não sabem o valor do que vocês comem. Um dia, eles vão entender. Enquanto isso, comam sem vergonha nenhuma, porque essa comida é boa e é sua herança de família. Deodato Filho, o mais velho, chegou a ficar um tempo constrangido na escola, evitando falar sobre o que comia em casa, mas Iraci nunca cedeu à pressão de mudar o cardápio só para evitar comentário de criança. Zulmira, a filha do meio, pelo contrário, desde pequena, parecia ter herdado algo da teimosia da própria mãe, e chegava a responder de volta para os colegas que faziam piada, dizendo que quem ria por ignorância também merecia pena. Foi durante os anos 80, período de estiagem mais severa que castigou boa parte do sertão baiano, que a diferença entre a família de Iraci e boa parte das famílias vizinhas começou a ficar mais visível, embora ninguém, no início, conseguisse explicar direito o motivo. As secas daquela década se somavam, na memória coletiva de Monte Santo, às histórias antigas de Canudos, criando uma sensação constante de vulnerabilidade que atravessava gerações, mesmo quando a fome extrema já não era mais a realidade cotidiana que tinha sido no século anterior. Em 1983, ano de seca forte na região de Monte Santo, o posto de saúde do município começou a registrar um número crescente de crianças com sinais de desnutrição leve e anemia, principalmente entre famílias que dependiam quase exclusivamente de milho, feijão e farinha de mandioca, sem grande variedade de outros alimentos, especialmente nos meses em que a colheita vinha mais fraca por causa da estiagem. A enfermeira do posto de saúde, Dona Terezinha Aragão, que atendia a zona rural há mais de uma década, começou a notar nas consultas de rotina que os 3 filhos de Iraci Bonfim raramente apresentavam os sinais que ela via com frequência nas outras crianças da mesma região. Palidez nas mucosas, cansaço excessivo, cabelo fino e quebradiço, resistência baixa à infecção comum. Anotou aquilo mentalmente, sem dar muita importância no início, achando que talvez fosse só uma questão de sorte genética da família. Foi em 1985, 2 anos depois, que Dona Terezinha começou a prestar atenção mais séria naquela diferença. Numa campanha de vacinação que passou pela zona rural de Monte Santo naquele ano, acompanhada por um médico do Programa Estadual de Saúde da Família, os 2 fizeram uma triagem rápida de anemia em todas as crianças da região, usando um exame simples de sangue que media o nível de hemoglobina, com material que o programa estadual tinha começado a distribuir naquele período para zonas rurais mais carentes de todo o interior baiano. Os resultados mostraram que, entre as famílias da vizinhança imediata da propriedade de Iraci, mais de 60% das crianças examinadas apresentavam algum grau de anemia, a maioria leve, mas algumas em grau moderado, que já prejudicava o desenvolvimento físico e o rendimento escolar. Os 3 filhos de Iraci, examinados na mesma campanha, apresentaram níveis de hemoglobina dentro da normalidade completa, sem sinal nenhum de anemia. O médico que acompanhava a campanha, um jovem chamado Dr. Ederaldo Peixoto, recém-formado pela Faculdade de Medicina da Bahia e recém-chegado ao Programa Estadual de Saúde da Família, perguntou para Dona Terezinha se ela sabia explicar a diferença. Dona Terezinha, que já tinha notado o padrão havia 2 anos, respondeu que a única coisa diferente que sabia sobre aquela família específica era que a mãe insistia em servir, regularmente, uma verdura de quintal que a maioria das famílias da região evitava por vergonha. Que verdura é essa, Dona Terezinha? Chamam de ora pro nobis, doutor.
É aquele mato de espinho fino que cresce na cerca, que a maioria do povo aqui considera coisa de pobre demais para comer. Doutor Ederaldo, curioso, foi visitar a propriedade de Iraci naquela mesma tarde, ainda com o material da campanha de vacinação na caminhonete velha do posto de saúde. Encontrou Iraci no quintal, colhendo folha da touceira que crescia junto à cerca. Já bem desenvolvida, depois de mais de 10 anos de cultivo constante, formando uma moita alta e densa que dominava boa parte do canto do quintal. Dona Iraci, a senhora dá essa planta para seus filhos com que frequência? Umas 2, 3 vezes por semana, doutor, desde que eles nasceram. E a senhora sabe o motivo de fazer isso, além do costume da família? Minha avó dizia que essa planta tinha o ferro que a carne tem, e a proteína também, sem precisar comprar carne. Ela contava histórias do tempo de Canudos, de gente que sobreviveu comendo mato de quintal quando não tinha mais nada. Doutor Ederaldo anotou aquilo com atenção, escrevendo com letra apressada num caderninho pequeno que carregava no bolso do jaleco, e nos meses seguintes, junto com Dona Terezinha, começou a fazer um levantamento mais cuidadoso na região, comparando o estado nutricional de crianças de famílias que consumiam ora pro nobis regularmente com o de famílias que não consumiam, encontrando um padrão que se repetia com consistência preocupante. Onde a planta era consumida com regularidade, os índices de anemia infantil eram visivelmente mais baixos. Enquanto isso, na vizinhança imediata de Iraci, a diferença entre as crianças começava a ficar visível, mesmo sem exame de sangue nenhum. Os 3 filhos dela cresciam fortes, ativos, raramente adoeciam com a mesma frequência que as crianças vizinhas e tinham um desempenho escolar que os professores da escola rural notavam como superior à média, embora ninguém, inicialmente, ligasse aquilo à alimentação. Dona Corina Ferraz, a mesma vizinha que tinha feito cara de nojo do refogado anos antes, começou a notar a diferença entre os próprios netos, mais franzinos e mais sujeitos a gripe e resfriado frequente, e os filhos de Iraci, que raramente faltavam à escola por doença. Comentou isso, sem entender o motivo, numa conversa de quintal com outra vizinha, Dona Almerinda Prado, que também tinha netos que viviam de doença em doença. Comadre, reparou como os meninos da Iraci nunca adoecem? Enquanto meus netos vivem de gripe em gripe, resfriado atrás de resfriado. Reparei sim, comadre. Deve ser sorte da família mesmo. Deve ser. Ou então é o ar mais fresco lá pro lado da casa dela, que fica mais perto do riacho. Pode ser isso também, comadre. Nenhuma das duas, naquele momento, ainda fazia a ligação com o prato de refogado que ambas tinham debochado anos antes. Aquela conversa, repetida em variações parecidas em diferentes quintais da vizinhança, continuou acontecendo ao longo de 1985 e 86, sem que ninguém ainda tivesse a peça que faltava para entender o quebra-cabeça completo. Chegaram até a especular que a diferença fosse por causa da água do poço, ou até por benzedura, porque em sertão pequeno, quando a explicação óbvia não aparece, o povo procura em outro lugar. Foi em 1987, 4 anos depois do primeiro levantamento de Dona Terezinha, que a diferença ficou impossível de ignorar. O posto de saúde de Monte Santo, seguindo orientação do programa estadual, fez uma nova campanha de triagem nutricional em toda a zona rural do município, dessa vez com equipamento mais completo, capaz de medir não só anemia, mas também déficit de crescimento e outros sinais de desnutrição infantil, trazido de Salvador, numa unidade móvel que passou pela região durante 2 semanas inteiras. Os resultados, apresentados numa reunião pública organizada pela prefeitura, mostraram que a região específica onde Iraci morava tinha um índice de desnutrição infantil visivelmente mais baixo que a média do restante do município,
e que essa diferença estava concentrada justamente nas poucas famílias que, seguindo o exemplo de Iraci ao longo dos anos, tinham incorporado o ora pro nobis à dieta regular, mesmo que informalmente, sem entender o mecanismo científico por trás daquela diferença. Dr. Ederaldo Peixoto, que continuava acompanhando o caso havia 2 anos, apresentou os dados na reunião, mencionando explicitamente o nome de Iraci Bonfim como a família que tinha, de forma empírica e sem nenhum conhecimento técnico formal, mantido uma prática alimentar que os dados agora comprovavam ter impacto real e mensurável na saúde das crianças. A reunião aconteceu num sábado de manhã, no Salão Paroquial de Monte Santo, com mais de 80 pessoas presentes, entre mães de família, agentes de saúde, professores da escola rural e alguns curiosos que só tinham ido para saber do que se tratava, atraídos pelo boato de que o posto de saúde tinha achado algo importante sobre as crianças da região. Iraci, convidada pelo próprio Dr. Ederaldo, sentou-se na primeira fileira, sem imaginar que o nome dela seria mencionado tantas vezes ao longo da apresentação. O caso mais notável que encontramos nesses 4 anos de acompanhamento, disse Dr. Ederaldo, mostrando um gráfico simples desenhado à mão numa cartolina grande, com barras coloridas comparando os índices de anemia por região, é o da família da senhora Iraci Bonfim, aqui presente. Os 3 filhos dela nunca apresentaram sinal de anemia em nenhum dos exames que fizemos ao longo desses anos, enquanto a média das crianças da mesma região chegou a passar de 60% de casos de anemia em alguns levantamentos. A diferença que encontramos, investigando com cuidado, foi o consumo regular de uma planta chamada ora pro nobis, que a família da senhora Iraci mantém há mais de uma década. Um murmúrio baixo percorreu o salão. Algumas mulheres se entreolharam, reconhecendo, ali mesmo, a mesma planta que várias delas tinham debochado ou evitado por anos. Dona Corina, sentada mais atrás, sentiu o rosto esquentar, lembrando na hora da careta que tinha feito na cozinha de Iraci havia meses. Foi depois dessa reunião pública que a vizinhança inteira de Monte Santo começou a olhar para Iraci de um jeito completamente diferente do que tinha olhado durante anos. A mesma planta que tinha sido motivo de deboche discreto virou, da noite para o dia, assunto de curiosidade e depois de inveja franca, porque as famílias que tinham filhos mais fracos, mais sujeitos à doença, mais anêmicos, começaram a perceber que a solução tinha estado o tempo inteiro na cerca do quintal de Iraci, e que elas mesmas, por vergonha e por preconceito, tinham recusado durante anos aquela mesma solução. Dona Corina Ferraz foi uma das primeiras a procurar Iraci depois da reunião pública, com um misto de vergonha e urgência na voz. Chegou na propriedade de Iraci numa tarde de segunda-feira, poucos dias depois da reunião, com um jeito muito diferente daquele que tinha demonstrado anos antes. Iraci, eu queria te pedir uma coisa. Fala, Dona Corina. Aquela sua planta, o ora pro nobis. Eu queria levar umas mudas para plantar no meu quintal. Meus netos estão sempre doentes. E o Dr. Ederaldo falou na reunião que essa planta pode ajudar. Iraci não fez pouco caso da situação. Nem lembrou para ela da cara de nojo de anos antes. Posso te dar quantas quiser, Dona Corina. Só precisa de um pedaço de galho para pegar. Cresce fácil. Eu tenho vergonha de ter debochado tanto tempo, Iraci. A senhora não sabia, Dona Corina. Ninguém tinha te explicado direito. Agora sabe. Como se prepara para os meninos comer sem eles reclamar do gosto? Refogo com ovo, Dona Corina. Ou misturo no feijão, bem picadinho. Os meus comem sem reclamar desde pequeno, porque nunca conheceram outro jeito. E se meus netos já tiverem grande e reclamarem? Insiste com jeito, Dona Corina. Não precisa forçar de uma vez. Vai devagar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até acostumar. Dona Corina levou as mudas naquela mesma tarde, plantou no próprio quintal, e ao longo dos meses seguintes começou a servir a mesma planta para os netos, com a mesma regularidade que Iraci sempre tinha mantido.
No início, os netos torceram o nariz, acostumados que estavam a associar aquela planta com coisa feia e desprezível. Mas Dona Corina, seguindo o conselho de Iraci, insistiu com paciência, misturando a folha picada no feijão até que os meninos deixaram de notar a diferença. A notícia se espalhou rápido pela vizinhança, dessa vez não como deboche, mas como pedido genuíno de ajuda. Dona Almerinda Prado, que também tinha comentado sobre a sorte da família de Iraci sem entender o motivo real, também pediu muda, chegando na propriedade com o mesmo jeito envergonhado de Dona Corina. Seu Zé Adalto Pimentel, que morava um pouco mais adiante e tinha uma neta que vinha sofrendo com anemia moderada havia anos, também apareceu, dessa vez mandado pela própria filha, que tinha ouvido falar da reunião através de uma prima. Em poucos meses, mais de uma dezena de famílias da vizinhança imediata já tinham plantado ora pro nobis no próprio quintal, seguindo diretamente as orientações de Iraci sobre como cultivar, colher e preparar a planta. Ela nunca cobrou nada por isso, nem mudas, nem orientação, dizendo sempre que conhecimento de sobrevivência não devia ter preço, porque tinha sido dado a ela de graça pela avó e devia continuar sendo passado adiante do mesmo jeito. A inveja que se instalou na vizinhança, a partir de 1987, não era mais a inveja disfarçada de deboche que existia antes, mas uma inveja mais aberta, quase reconhecida em voz alta. A inveja de uma família que, por décadas, tinha mantido os filhos saudáveis, fortes, com bom desempenho escolar, enquanto a maioria da vizinhança lutava contra anemia infantil recorrente sem entender direito o motivo. Era uma inveja sem maldade, mais parecida com arrependimento tardio, misturado com admiração forçada, do tipo que se sente quando alguém percebe, tarde demais para evitar o próprio erro, que a solução esteve o tempo inteiro ao alcance da mão. Dr. Ederaldo Peixoto, impressionado com o caso, levou a documentação para a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, que incluiu o caso de Monte Santo, com menção específica ao papel de Iraci Bonfim, num relatório mais amplo sobre segurança alimentar e nutricional no semiárido baiano, publicado em 1989, distribuído entre os postos de saúde de vários municípios vizinhos como material de referência. Em 1991, um pesquisador da área de nutrição da Universidade Federal da Bahia, chamado professor Raimundo Costa Lima, ouviu falar do caso através do relatório da Secretaria Estadual e foi visitar Monte Santo para conhecer a história de perto. Passou 3 dias na região, entrevistando Iraci, Dona Terezinha, Dr. Ederaldo e várias famílias que já tinham incorporado a planta à própria alimentação depois de 1987. Dona Iraci, disse o professor, sentado na varanda da casa dela, depois de uma tarde inteira de entrevista, com um gravador pequeno apoiado na mesa entre os dois. A senhora sabe que essa planta que a senhora cultiva tem um dos maiores teores de proteína entre as folhas verdes conhecidas no Brasil inteiro? Chega a ter mais proteína, em peso seco, do que muita carne. Eu não sabia o número exato, doutor. Só sabia o que minha avó tinha me ensinado, que era a planta que segurava a família em tempo de aperto. Pois sua avó, sem saber os números, sabia a coisa mais importante que a ciência de hoje só está confirmando agora com laboratório e análise química. E o ferro, doutor? Minha avó falava do ferro também. O ferro também é real, dona Iraci. E o cálcio? Essa planta tem um conjunto de nutriente que é raro encontrar junto numa folha só, e ainda por cima é uma planta que sobrevive na seca, que não precisa de adubo caro, que qualquer família pobre pode cultivar no próprio quintal sem gastar quase nada. Então por que ninguém mais planta, doutor? Por que ainda tem tanta vergonha? O professor Raimundo ficou pensativo por um momento, olhando para fora, para o quintal, onde a touceira de Ora Pro Nobis crescia densa junto à cerca. Por que vergonha, dona Iraci? É sentimento que se transmite mais rápido que conhecimento.
A senhora e a família da senhora tiveram a sorte, ou melhor, a sabedoria, de não deixar a vergonha vencer o conhecimento que a avó da senhora passou. Muita gente não teve essa força. A senhora acha que um dia essa vergonha vai acabar de vez? Acho que já está acabando, dona Irace. E boa parte disso é mérito da senhora, que não deixou de servir esse prato nem quando todo mundo ao redor fazia cara feia. O professor Raimundo Costa Lima publicou em 1993 um artigo acadêmico sobre o caso de Monte Santo, com ênfase específica no papel de Iracy Bonfim como agente de disseminação de uma prática alimentar tradicional que tinha impacto mensurável na saúde infantil da comunidade, artigo que circulou entre pesquisadores da área de nutrição e segurança alimentar em várias universidades do Nordeste, e que foi citado, anos depois, em pelo menos 3 outros trabalhos acadêmicos sobre plantas alimentícias não convencionais no semiárido brasileiro. Os anos foram passando, e a técnica de Iracy, ou melhor, a tradição que ela tinha herdado da avó e mantido apesar do deboche inicial, se espalhou por toda a região de Monte Santo e depois por municípios vizinhos, como Uauá e Canudos mesmo, onde a memória histórica da fome tornava o tema ainda mais sensível e ainda mais significativo para quem entendia a ligação entre o passado e o presente. Em 1995, o posto de saúde de Monte Santo, em parceria com a prefeitura, começou a distribuir mudas de ora pro nobis gratuitamente para as famílias da zona rural, como parte de um programa municipal de combate à anemia infantil, citando explicitamente o caso de Iracy como inspiração inicial do programa, com o nome dela impresso, inclusive, num pequeno folheto educativo distribuído junto com as mudas. Os filhos de Iracy cresceram fortes e saudáveis, como os exames de saúde de décadas tinham demonstrado. Deodato Filho terminou o ensino médio e foi trabalhar em Salvador, empregado numa fábrica de calçados, mas voltava com frequência para visitar a família, sempre levando notícia da capital e trazendo com orgulho os próprios filhos para conhecer a avó e a touceira que tinha marcado a história da família. Zulmira, a filha do meio, em homenagem à bisavó que tinha originado toda a tradição, mostrou desde cedo interesse pela área de saúde e foi estudar enfermagem, formando-se em 1998, voltando para trabalhar exatamente no mesmo posto de saúde onde Dona Terezinha Aragão tinha, anos antes, notado pela primeira vez a diferença entre as crianças da família dela e as demais crianças da vizinhança. Marieta, a caçula, em homenagem à avó materna de Iracy, mostrou interesse maior pela agricultura, e foi ela quem, com o passar dos anos, assumiu a maior parte do cuidado com o quintal da propriedade, expandindo o cultivo de ora pro nobis para atender não só a própria família, mas também para fornecer mudas regularmente para as famílias da região que continuavam pedindo, ano após ano, numa demanda que nunca parou de crescer. Em 2002, Iracy foi convidada pela Secretaria Municipal de Saúde de Monte Santo para participar de uma campanha educativa sobre alimentação e combate à anemia infantil, dirigida especificamente a mães da zona rural. Tinha 49 anos e, apesar de nunca ter tido formação escolar além do ensino fundamental incompleto, aceitou o convite depois de conversar com a filha Zulmira, que já trabalhava como enfermeira no posto de saúde local. Falou numa reunião pequena, organizada no próprio posto de saúde, para um grupo de cerca de 30 mães da zona rural, sem microfone, sem palco, só sentada numa roda de cadeiras com as outras mulheres, um copo de água na mão e a voz firme de quem já tinha contado aquela história muitas vezes na própria cabeça, mesmo sem nunca ter falado em público antes. Quando eu comecei a servir ora pro nobis para os meus filhos, há mais de 30 anos, minha vizinha fez cara de nojo na minha frente. Disse que era mato de espinho, coisa de pobre, vergonha de servir para visita. Eu não discuti com ela. Continuei servindo, porque minha avó tinha me ensinado que aquela planta segurava a família inteira em tempo de seca e de fome,
lá na época de Canudos. Fez uma pausa. As outras mulheres na roda estavam em silêncio. Anos depois, quando o Dr. Ederaldo fez o exame de sangue em toda essa região, os meus filhos foram os únicos, na vizinhança, sem sinal de anemia nenhum. E a mesma vizinha que tinha feito cara de nojo, veio envergonhada me pedir muda para plantar no quintal dela. Outra pausa. A lição que eu quero deixar é essa. Às vezes o que parece vergonha na frente dos outros é justamente o que está protegendo sua família. Não deixem de fazer o que é certo só porque alguém vai rir ou vai fazer cara feia. O corpo dos seus filhos, com o tempo, mostra quem realmente entendeu o que precisava fazer. Uma das mães na roda, mais jovem, chamada Josenilde, perguntou como podia começar a preparar a planta sem que os filhos torcessem o nariz. Começa devagar, respondeu Iraci. Mistura bem picadinho no feijão no início, sem eles perceberem tanto. Depois, aos poucos, vai aumentando a quantidade e servindo o refogado puro também. Criança se acostuma com o que a mãe insiste em oferecer com naturalidade, sem fazer cara de quem está sofrendo para dar aquilo. Outra mulher, mais velha, perguntou se a planta dava trabalho de cuidar. Quase nenhum, comadre. É só plantar um pedaço de galho e regar de vez em quando no começo. Depois ela se vira sozinha, mesmo na seca mais forte. É planta teimosa, que nem eu. A roda inteira riu daquela última frase, e o clima ficou mais leve depois disso, com as mulheres fazendo mais perguntas práticas sobre onde conseguir muda, sobre como evitar o espinho na hora de colher, sobre outras receitas além do refogado que Iraci costumava fazer. A campanha de 1997 se tornou anual, repetida todo mês de fevereiro, coincidindo com a época em que Iraci tinha começado, décadas antes, a servir o refogado que tinha gerado o primeiro deboche de Dona Corina. Em 2005, o índice de anemia infantil na zona rural de Monte Santo, que tinha sido de mais de 60% em 1985, na área específica onde Iraci morava, tinha caído para menos de 15% em toda a região. Uma queda que a Secretaria Municipal de Saúde atribuía diretamente ao programa de distribuição de mudas e educação alimentar que tinha nascido, décadas antes, do exemplo silencioso e persistente de uma única família. Dona Corina Ferraz, que tinha feito cara de nojo em 1987, morreu em 2013, aos 81 anos, com os próprios netos e bisnetos já criados, comendo ora pro nobis, com a mesma regularidade da família de Iraci, havia quase 3 décadas. Antes de morrer, contou para a própria filha a história completa do deboche inicial e pediu que a família nunca deixasse de plantar aquela planta no quintal, dizendo que devia a saúde dos netos à vizinha que ela tinha zombado décadas antes. Anacleto Bonfim, o marido de Iraci, morreu em 2016, aos 67 anos, de causas naturais, tendo vivido para ver a técnica da esposa reconhecida oficialmente pela prefeitura, pela universidade e pela própria vizinhança que um dia tinha debochado dela. Nos últimos anos de vida, ele mesmo tinha se tornado uma espécie de guardião silencioso da touceira do quintal, cuidando dela com o mesmo carinho que Iraci sempre tinha demonstrado, sem nunca ter precisado de convencimento, porque tinha visto com os próprios olhos, ao longo de mais de 4 décadas de casamento, o resultado vivo daquela prática nos filhos e depois nos netos que foram chegando. Hoje, em 2026, Iraci Souza Bonfim tem 73 anos. Ainda mora na mesma propriedade onde criou os filhos, onde plantou as primeiras mudas de ora pro nobis, trazidas da propriedade da própria mãe em 1973, e onde serviu, numa manhã de fevereiro de 1987, o refogado que Dona Corina Ferraz debochou abertamente.
A filha Zulmira continua trabalhando como enfermeira no posto de saúde de Monte Santo, hoje coordenando o Programa Municipal de Combate à Anemia Infantil, que nasceu diretamente da experiência da própria família. Marieta, a caçula, toca hoje boa parte do cultivo de Ora Pro Nobis da propriedade, fornecendo mudas regularmente para famílias novas da região, mantendo viva a tradição que começou com a bisavó Zulmira Bonfim, décadas antes de qualquer uma delas nascer. Deodato Filho, que tinha ido trabalhar em Salvador ainda jovem, voltou para Monte Santo em 2010, já com a própria família formada, e construiu casa ao lado da propriedade da mãe, mantendo também ele uma touceira de Ora Pro Nobis no próprio quintal, ensinando aos filhos a mesma tradição que tinha recebido, garantindo que a quinta geração daquela família continuasse com o costume vivo. Em 2022, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, dando continuidade ao trabalho iniciado pelo professor Raimundo Costa Lima nos anos 90, voltou a Monte Santo para documentar o impacto de longo prazo do programa municipal, entrevistando Iraci por várias horas ao longo de 2 dias. A pesquisadora responsável pelo estudo, professora Adalgisa Ramos Pitanga, ficou impressionada com a consistência do relato de Iraci ao longo de tantos anos e com o fato de que, apesar de toda a validação científica posterior, a motivação original da família nunca tinha sido nenhum artigo acadêmico, mas simplesmente a memória viva de uma avó que tinha atravessado, na própria infância, o peso histórico da fome em Canudos. No fim das entrevistas, uma das pesquisadoras perguntou para Iraci se ela achava que a própria história merecia ser mais conhecida, contada em mais lugares, além de Monte Santo. Iraci pensou um instante, olhou para a touceira de Ora Pro Nobis, que ainda crescia junto à cerca do quintal, agora com mais de 50 anos de existência contínua na família, contando desde a época em que a avó Zulmira tinha ensinado a mãe dela, e respondeu: "Não sei se merece ser mais conhecida. Sei que precisa ser contada com verdade. Eu não inventei nada. Só continuei fazendo o que minha avó tinha me ensinado, mesmo quando a vizinhança inteira fazia cara feia. Levou anos para a vizinhança entender o que eu já sabia desde criança. E quando entendeu, a mesma cara feia virou pedido de ajuda. E depois virou inveja de ver meus filhos crescer fortes, enquanto os filhos deles adoeciam sem parar. E hoje, dona Iraci, a senhora ainda sente aquela inveja da vizinhança? Hoje não tem mais inveja, porque quase todo o quintal daqui tem a mesma planta. A inveja só existiu enquanto só a minha família tinha a resposta certa. Quando todo mundo aprendeu, a inveja virou gratidão. E isso, para mim, é melhor que qualquer inveja podia ter sido." A pesquisadora anotou, agradeceu e a equipe foi embora. Iraci voltou para dentro de casa terminar o almoço, que naquele dia, como em tantos outros ao longo de mais de 50 anos, incluía um refogado de Ora Pro Nobis com ovo, preparado exatamente do jeito que Dona Zulmira tinha ensinado para Dona Marieta, que tinha ensinado para Iraci, que agora ensinava para as próprias netas, garantindo que a planta que um dia foi motivo de vergonha e deboche continuasse, geração após geração, sendo o segredo silencioso por trás da saúde de uma família inteira no sertão de Monte Santo. Numa tarde recente, uma das netas de Iraci, ainda menina de 8 anos, perguntou para a avó por que ela sempre contava aquela mesma história do refogado e da vizinha que tinha feito cara de nojo. Iraci sorriu, sentou a menina no colo e respondeu: "Porque, minha netinha, às vezes a coisa mais valiosa que a gente tem é justamente aquilo que os outros acham feio ou vergonhoso. E só o tempo mostra para quem duvidou que a vergonha era deles, não da comida." A menina, ainda pequena demais para entender o peso completo daquela frase, só assentiu e pediu para a avó contar de novo a parte em que a vizinha veio pedir desculpa. Iraci contou, com a mesma paciência de sempre, sabendo que aquela repetição
Fazia parte de como uma família guarda e transmite a própria história, geração após geração, até que a lição vire parte de quem se é, sem precisar mais de explicação nenhuma. E a vizinhança inteira, que um dia riu, hoje planta a mesma touceira no próprio quintal, sem nenhuma vergonha, e sem lembrar direito, na maioria das vezes, que aquela planta só chegou até eles porque uma mulher teimosa, décadas antes, se recusou a ter vergonha do que a própria avó tinha ensinado.